Compre seu Windows 10 Pro original na GVG Mall. Basta acessar o link da descrição, clicar em Compre Agora, fazer o seu login, a continuidade com a compra, aplicar o cupom PC25 para ganhar até 25% de desconto. Agora é só clicar em enviar o pedido e escolher o método de pagamento. Pronto, a sua compra foi concluída. Agora é só pegar a chave dentro da plataforma, clicar no menu Iniciar, Configurações, Atualização e Segurança e na aba Ativação deixar o seu Windows original com a chave da GVG Mall. Através do mesmo processo você também pode adquirir a chave do Office e também jogos da Steam, o Play, Origin e cartões pré-pagos da Xbox e PSN. Não perca tempo, links na descrição. E aí, tudo bem? Aqui é o Fabrício do canal PC do Fafá e no vídeo de hoje nós estamos aqui, com um achado nas minhas mãos pra gente testar. Há mais ou menos um mês atrás eu publiquei um conteúdo sobre um novo Xeon que tem a promessa de ser imbatível no custo-benefício. E é claro que eu comprei esse tal desse Xeon pra gente testar. Basicamente era o Xeon 2643 V4 que apareceu a R$ 187 no AliExpress. E naquele momento que eu produzi o conteúdo não tinha muitas informações sobre aquele Xeon. Que eu encontrei foi um teste desse Xeon de um cara jogando COD Warzone 2. Incrivelmente aqui no teste do rapaz, né? O COD Warzone 2 estava entregando mais FPS até do que um Ryzen 5 e 600, pelo menos, né? A gente pode verificar, né, que estava bem acima do que a gente normalmente testa aqui nos nossos Ryzens. Como você pode ver aqui, o cara estava jogando o Warzone na casa dos 110 FPS ali no mínimo, com esse Xeon. A gente testando o Ryzen 5600, né, com uma 4080, não estava muito diferente, né, a taxa de FPS. E aí ficou essa dúvida na cabeça, se esse processador aqui conseguir entregar o que a gente viu no vídeo do rapaz, a gente com certeza pode estar falando do novo Xeon custo-benefício do momento. Aliás, esse processador até baixou de preço, tá? Agora ele custa R$ 164 reais. Eu vou deixar o link na descrição. Detalhe que eu comprei esse carinha na loja da BitGold Store. E ele é para ser um processador usado mesmo, a gente não vai achar Xeon custo-benefício novo no mercado. Mas não é um grande problema. De perto, dá pra ver que é basicamente assim que ele veio, até um pouquinho sujinho em cima, tem um selo da loja, né? Aqui você pode verificar escrito, 2643V4. Ah, Fafá, o que esse processador tem de especificação? Ele é um processador de 6 núcleos, 12 threads, que tem uma frequência do Turbo Boost de até 3.7 GHz, mas na prática mesmo, ele tem a frequência baixa de 3.4, então ele vai funcionar um pouquinho acima de 3.4 GHz em cada núcleo. Detalhe que quando eu postei o primeiro conteúdo falando desse processador, muita gente falou que era loucura e que eu não entendia nada de hardware por estar falando que talvez um processador com essa especificação pode ser melhor do que os outros. E sim, a princípio parece loucura, uma vez que a gente sabe que tem Xeon com 12 núcleos, 24 threads, 16 núcleos, e como que talvez um processador de 6 núcleos e 12 threads pode ser melhor? Claro, não tenho certeza, a gente vai descobrir agora testando. Se você tiver curiosidade para saber sobre isso, eu postei um vídeo há mais ou menos 3 semanas falando sobre especificações técnicas e como elas enganam. Dei vários exemplos de como isso pode ser aplicado nos processadores e como a construção interna de um processador, que não necessariamente está na descrição da especificação técnica, pode interferir na performance do mesmo. Então aconselho que você assista a esse conteúdo. Mas pra ser sincero, eu tô mais curioso pra testar esse cara aqui, então bora pro teste. Já coloquei o processador aqui na placa-mãe, eu vou estar conduzindo o teste com uma placa-mãe mais simples, que é essa Ronin Z8MF, e basicamente se essa placa-mãe não ficar sobrecarregada com esse processador, as outras placas-mães mais simples também vão servir para utilizando esse carinha aqui. Eu vou estar fazendo esse teste assim porque principalmente o Xeon 2667 V4, nós testamos recentemente, e surpreendeu bastante apresentando um nível de consumo energético abaixo do esperado, sendo possível ser utilizado em até placas-mães baratinhas. Então eu espero a mesma coisa desse Xeon V4. Bom, a edição é um milagre, né? Já tá tudo montado aqui. A gente tem o CPU Cooler Redragon Tier, acredito que ele vai ser o suficiente para tocar esse processador. Nós temos a RTX 3070 de 8 GB, que eu vou usar também para estar fazendo o teste desse processador, e 16 GB de memória RAM, beleza? Vamos ligar esse carinha aqui pela primeira vez e torcer para dar tudo certo, né? Para não dar problema nenhum. Beleza, o CPU Cooler já ligou, agora é só esperar dar vídeo. Bom, eu tentei dar o primeiro start aqui e o PC não iniciou, ele reiniciou e tal, apitou. Aí eu tirei a placa de vídeo, coloquei de novo e agora iniciou de boa. Coisa normal, tá? Que acontece quando a gente monta um kit aqui, uma bancada, isso pode acontecer. E agora aqui, ó, a gente já tem a tela do Windows, né? Tudo bonitinho aqui. Vamos entrar no Windows e agora a gente vai verificar
como esse processador de fato está funcionando. Bom, já tô louco pra gente testar jogando, mas a gente precisa de verificar algumas coisas importantes também, como a temperatura máxima que ele tá chegando, o clock que ele pega, antes da gente testar em games. Então bora lá para essas verificações importantes. Detalhe que eu tô usando o sistema operacional Windows 11, a gente pode ver aqui pela barra iniciar. Já abri um programa que chama CPU-Z, a gente usa ele para verificar o processador. O nome do processador tá como Xeon 2643V4, assim como esperado. A gente consegue ver a especificação máxima do TDP dele, que é de 135 watts, um TDP relativamente bem alto. Aqui a gente também consegue ver a quantidade de núcleos, né, que são 6 núcleos e 12 threads. Nesse momento o processador está em idle, ou seja, sem sofrer nenhum tipo de estresse, e a gente tem um clock dele variando. Aqui no caso, a gente está verificando isso pelo gerenciador de tarefas, 3.29, 3.18, então ele tá de boas, né, de boas. Aqui no CPU-Z a gente pode verificar também o modelo da placa-mãe, que é a Ronan Z8MF Game, a especificação da memória RAM, que está em Dual Channel, são memórias CL17, placa de vídeo que é RTX 3070. E o primeiro teste essencial que a gente vai fazer agora é estressar o processador no máximo para ver a temperatura máxima que ele está chegando. A gente vai usar o programa CPU-Z mesmo para fazer esse teste de estresse e a gente vai deixar ele estressando a 100% num teste comum, tá? A gente não vai fazer teste de FPU que não tem necessidade. Eu vou clicar aqui em Destroy CPU, tive que tirar o zoom porque ele interfere no desempenho do processador. Vamos deixar ele estressando e vou abrir o programa HW Monitor para a gente estar monitorando a temperatura dele e também como está funcionando aqui a frequência de todos os núcleos. Bom, aqui estão as informações sobre o processador. Aqui a gente pode ver as voltagens dele. Aqui a gente vê o nível de utilização. No CPU-Z está mostrando aqui 97, 98, 99%, ficou oscilando. Mas na prática mesmo, ó, o processador está a 100%. A gente pode conferir isso também no gerenciador de tarefas. E também eu tenho certeza absoluta disso, porque a gente pode ver aqui os clocks dele. O processador está a 3591 MHz, basicamente 3.6 GHz, tá bom? Que ele está funcionando. É uma frequência muito boa para o Xeon. A gente estava esperando o processador funcionar ali em torno de 3.5, 3.4, que é o estoque. Então aqui já está bem bacana, né? Vou ser bem sincero que a questão de frequência tá legal. O consumo, aqui a gente tem um consumo em watts do processador. Tá aparecendo aqui 8.55 watts. Esse consumo aqui, ele é o consumo de cada núcleo que aparece aqui no caso dessa placa-mãe. Você precisa de multiplicar aqui por 6 para ter o consumo real. Então o consumo máximo que ele bateu aqui, até o momento foi de 51 watts. Consumo bem abaixo do que eu tava esperando, tá? Outra coisa que tá me surpreendendo aqui também é o barulho da ventoinha. Ele tá tão frio que é como se o processador estivesse funcionando em idle aqui, ó, o ruído que a gente tem no CPU Cooler, olha só. Tá muito brando mesmo esse ruído, tá muito tranquilo. Vou deixar o processador estressando aqui mais uns minutos para a gente ver a temperatura máxima que ele vai alcançar. Até o momento tá em 46 graus. Já tá me parecendo estável, mas é bom a gente esperar um pouquinho. Bom, esperei mais ou menos uns 5 minutinhos aqui além do que estava estressando e o processador bateu uma temperatura máxima de 47 graus, mas a gente vê que já tá estável porque ela tá a 46 ali e os núcleos estão variando abaixo disso. Então, apesar da especificação técnica pauleira mesmo, parrudona desse Xeon, ele até que é um processador bem fácil de controlar a temperatura, como a gente está vendo aqui, e está tendo um consumo energético relativamente baixo. Se ele está funcionando de um jeito normal, né, como todos os outros Xeons, eu não sei. Porém, ele está alcançando o clock que ele precisa chegar, né, com uma certa tranquilidade. Então, está indicando, né, que ele está funcionando corretamente. Tá, né, vamos testar a temperatura ambiente. Vou apontar aqui o termômetro para a parede. A gente tem um ambiente aqui com 21 graus de temperatura. E como a gente já está estressando o processador, eu vou aproveitar para verificar como a placa-mãe está se saindo, né, para suportar ele. Basicamente eu vou fazer uma verificação de VRM, que são os componentes eletrônicos dessa área aqui da placa-mãe que levam a energia para o processador. Tudo que o processador recruta de energia passa por aqui. Algumas placas-mães às vezes não vão ter um circuito adequado para estar entregando energia para processadores que têm um consumo energético mais alto. E daí os capacitores, os indutores, os transistores que estão aqui no VRM acabam superaquecendo. Você usando o computador tá funcionando ali normalmente, mas você às vezes nem sabe, mas a sua placa-mãe tá em risco, né? Então é legal a gente fazer o teste aqui. Para isso a gente vai estar usando uma câmera térmica para a gente ver qual o ponto mais quente aqui, né? Então primeiro
Eu vou verificar aqui de cima. A gente pode ver que a área mais quente, né, observando o VRM de cima, tá no dissipador de calor e tá a 58,6 graus. Eu diria que a temperatura máxima recomendada para um VRM é até 100 graus, passou disso ele já tá demais. E a gente tá com uma temperatura realmente muito boa, a placa-mãe tá muito fria. O ideal seria também eu averiguar aqui, ó, por trás da placa-mãe, mas a minha bancada atrapalha fazer isso, então a gente vai verificar aqui de lado. E aqui de lado a temperatura mais quente que eu peguei foi 57,2 graus, basicamente foi nesse capacitor aqui. Então olha que legal, o Xeon 2643V3, pelo resultado que eu tive aqui de VRM nessa placa-mãe, já é um processador que você vai colocar com qualquer placa-mãe baratinha e vai funcionar bem. Eu tenho total certeza pelo esse resultado que a gente obteve. Ah, aquela placa-mãe dizia mais chulezinha, vai ficar boa com ele? Vai ficar. Pelo que eu já vi aqui, vai suportar ele numa boa. Até porque essa daqui não é chulezinha, mas é uma placa-mãe bem simples, né? E também o CPU cooler mais simples talvez acabe ficando bom com ele. Agora a gente vai fazer um teste de estresse no CPU-Z, clicando aqui em Bench CPU, para a gente verificar a pontuação desse processador e ter uma ideia de qual a potência dele em relação a outros processadores. Esse teste do CPU-Z, ele é muito rápido, não diz muita coisa, dá uma base, né? Mas ainda a gente precisa de testar, né? Jogando. A gente consegue notar que aqui no single core ele teve 427,8 pontos e no multitarefas, né? O multithread, ele teve 3.348,0 pontos. Vamos subir o teste aqui e comparar para a gente ver com qual processador ele se equipara. Cliquei aqui em Submit and Compare e agora já apareceu aqui para gente a página do banco de dados do CPU-Z. A gente pode ver que toda a especificação do nosso computador está sendo exibida aqui, com todos os detalhes. Tem até um print aqui, né, da máquina, tudo bonitinho. E aqui a nossa pontuação. A gente pode ver aqui que, segundo o CPU-Z, né, em multitarefas, ele é um processador que supera o Ryzen 5 2600, que supera o Core i7 7800X. Logo acima a gente já nota que tem o Xeon 1650V4 ó, com mais pontuação do que ele, e também o Ryzen 5 1600X com um pouco mais de pontuação também. Detalhe que todos esses processadores aqui são processadores que têm 6 núcleos, tá? Agora vamos verificar aqui a pontuação no single thread, vou clicar aqui para a gente ver em qual processador, né, ele acaba esbarrando. Aqui está o nosso Xeon 2643V4 e abaixo dele a gente pode verificar que a gente tem o Ryzen 5 2600 também, no single thread ele também tá perdendo. Detalhe que o 2600 é um processador que dá para fazer overclock, né? Subindo a pontuação também, a gente tem que falar. Tem o Core i3 8100, Core i5 7500, o Core i7 10510U. Então tem uma lista aqui bem extensa de processadores que ele supera no single thread. E aqui acima dele, nós temos o Core i5 9300H, o Ryzen 3 3200G, o 3400G, Core i7 7700 e também tem uma lista extensa, né, de processadores que supera ele no single thread, até chegar no topo da lista, que é o Core i9 3900K. Bom, até agora, né, só a gente olhando o teste do CPU-Z já dá para entender que ele entrega um resultado bom pelo preço, mas talvez, né, não chegue perto do que a gente estava esperando, com base naquele pequeno teste que a gente tinha visto, né, no YouTube. Mas vamos testar ele jogando para ver se ele surpreende de alguma maneira na gameplay. Vamos lá. O primeiro joguinho aqui do nosso teste é o Forza Horizon 5. Coloquei o jogo com o gráfico todo no baixo para a gente testar principalmente o desempenho máximo do processador e na resolução Full HD. A RTX 3070 vai dar conta disso muito bem. Bom, logo de cara a gente já consegue ter uma ideia do poder de fogo do processador, né? Ele tá alcançando aqui uns 107, 114 FPS, variando bastante, né? Durante a gameplay do Forza. Detalhe, eu não tô numa corrida, eu tô só andando pelo mapa aqui aleatoriamente. A gente pode notar que a placa de vídeo está a 38, 39% do nível de uso dela, então ela não é gargalo no sistema. E o processador está sendo utilizado em 52% de toda a capacidade dele, tá? Vale mencionar, né, que um processador de 6 núcleos, 12 threads, quando ele está a 60%, 70% de uso, com todos os threads ligados, provavelmente já está usando todos os núcleos físicos. O processador mesmo, ele tá absurdamente muito frio, né? 46 graus, 45, temperatura muito parecida com aquela que a gente obteve no teste de estresse, que para mim, se tratando de um Xeon, é uma temperatura inacreditável. A gente tem um uso de memória RAM na casa dos 10 GB, que tá muito bom também. O processador tá trabalhando a 3.6 GHz basicamente, 3592 MHz para ser mais
específico. Desempenho bem interessante. Bom, a gente viu aqui que deu uma média de mais ou menos 110, 115 FPS, andando um pouquinho aqui no Forza. Eu não consegui aqui achar algum vídeo que eu produzi, que eu testei o Forza nessa configuração com a RTX 3060 e o Ryzen 5600. A gente consegue ter uma ideia, né, do último teste que eu fiz com o Ryzen 5600X e a nossa placa de vídeo, que é a RTX 4080. No caso, eu estava usando a resolução 4K com o DLSS Frame Generation ativado, que dá uma performance a mais, mas ainda assim o jogo estava ali a 159 FPS por aí. Mesmo com a diferença que o Frame Generation dá, a gente já tem uma ideia da diferença de performance entre os dois processadores só nesse exemplo aqui. Mas vamos ver em outra situação aqui. Vamos verificar no Cyberpunk 2077. Coloquei a predefinição rápida do jogo no baixo e a qualidade da textura também, já que o objetivo é testar o processador. Resolução também em 1080p. Bom, a gente tem aqui o Cyberpunk 2077, né, no 1080p baixo, que a gente acabou de mostrar aqui, e o FPS está variando bastante, tá? Então, na casa dos 90 e poucos, tem uns inimigos aqui, ó, vou correr deles. A gente pode ver que o nível de utilização do processador está em 75, 76%, é um jogo que consegue usar muito bem os recursos do processador. Agora chegou a bater uns 100 FPS por aí, né? Mas depende da cena, depende do lugar onde que eu tô também. O uso de memória RAM tá na casa dos 8 GB e, novamente, a temperatura do processador tá incrível, né? 47, 48 graus. Muito bom. Agora bateu uns 70 FPS e fica oscilando, tá? Então, a gente tem as oscilações de FPS, mas normalmente ele na casa dos 90, por aí. Basicamente, né, com um 5600X RTX 3070, segundo o canal Jegs TV aqui no YouTube, no Cyberpunk 2077, ó, ele conseguiu uma média de mais ou menos uns 128 FPS, tá? Detalhe que a gente consegue notar aqui no teste dele, deixa eu tirar até um negócio aqui na tela, né, que a placa de vídeo dele é um motivo de gargalo, né? Então, é importante falar, né, que no caso aqui é um teste já mais antigo, de 2 anos atrás, o jogo estava mais mal otimizado e mesmo assim o Ryzen ele estava sendo superior a esse Xeon aqui, né, entregando 135 frames, 134 por aí. O teste mais recente que eu tenho, né, utilizando esse processador, eu na verdade estava testando a minha placa de vídeo, que é 4080, e a gente até que teve uma média de 110 FPS por aí, em 4K no Ultra com RTX e o DLSS 3.0 com o Ryzen 5600X, mas estava longe, né, de estar usando toda a capacidade do processador. Então olha só que interessante, né? Se você tivesse com o Xeon nesse tipo de situação, você ia estar perdendo no máximo uns 10 FPS por aí. Eu ainda vou manter o jogo em 1080p, mas só pra gente ter uma ideia, vamos colocar aqui o jogo no Ultra sem RTX com a RTX 3070. Automaticamente o próprio jogo já liga o Fidelity FX Super Resolution, né? Vou deixar com o preset ligado mesmo do jeito que vem. Nessa situação a gente ainda tem o processador definindo o limite de performance que a placa de vídeo vai ter. A gente ainda manteve, né, a mesma quantidade de frames, só aumentou o nível de utilização da placa de vídeo. Vou fazer o seguinte, desabilitar aqui o Fidelity FX Super Resolution, que faz um upscale, né, na resolução, deixando o jogo mais leve. Mesmo assim, ó, o processador ainda não deu conta de tancar a RTX 3070, mantendo um nível de performance muito alto, mas ainda está limitando a performance máxima que a placa pode entregar. Então vou ligar aqui o perfil com Ray Trace no Ultra. Então o jogo já estava no Ultra, agora com o Ray Trace também no Ultra ativado. Vamos deixar o DLSS no modo automático, para o caso do preset também do jogo. E agora a gente tem uma situação que a placa de vídeo sim está definindo a performance, apesar da gente ver o nível de utilização dela variando ali 87, 90 e tantos %. Isso acontece por conta do Ray Trace ligado. Nota-se que o jogo caiu aí para os 73, 74 frames. Por que eu tô mostrando isso daqui na prática para vocês entenderem? Mesmo o Xeon sendo um processador barato, em muitas ocasiões, ainda mais em jogos mais novos que exigem mais das placas de vídeo, ele vai ser o suficiente para você rodar o jogo com um bom nível de performance e um gráfico bem alto. Naturalmente, você não vai comprar uma placa de vídeo top como essa para rodar o jogo com gráfico no baixo, né? Você vai querer colocar o jogo com gráfico mais alto. Mas eu estou bastante curioso para ver esse processador no COD Warzone. Então vamos testar ele também com preset mínimo. No caso é um jogo competitivo, então nesse caso ter muito mais FPS faz sentido, mesmo com uma placa mais cara, né, com uma placa top, que nem a RTX 3070 é. E o jogo também vai estar configurado para estar rodando em Full HD. O Warzone 2, o Ryzen 5600 vai pegar ali no máximo 120 e poucos FPS, vai ficar oscilando entre 100 e 120 e poucos, beleza?
Então já dá pra gente ter uma ideia, né, do nível máximo que um processador tão poderoso como o 5600 vai chegar. Beleza? Começou aqui a partida no Warzone, a gente já tem uns 100 FPS mais ou menos, oscilando bastante. Até agora a gente tá com uma média de FPS boa, a gente já viu cair um pouquinho ali para os 80 e poucos. Claro que a placa de vídeo na configuração que a gente fez não tá sendo motivo de gargalo. Aqui do lado de fora do avião já caiu um pouco o FPS para 80, 86, por aí. Não lembro onde que eu tava no outro teste para cair igual, né? Mas vamos cair aqui em qualquer lugar e ver o que acontece. A gente pode ver aqui que caindo, a gente tem uma média de 80 FPS, 90. Vamos ver no solo como que vai ser essa questão aí. A internet hoje não tá ajudando muito. Deixa eu correr dos caras. A gente tem 60 FPS aqui perto do solo. Ixi, 60, 59 FPS. E é o processador que tá gargalando, hein? Nossa, bem diferente do que eu esperava, hein? Mas bem diferente mesmo. Agora oscilou aqui 70, por aí. 71, 72... Placa de vídeo a 47% de uso somente. Francamente, hein, galera, esperava mais performance. Provavelmente o teste que a gente viu na internet era um teste meio fake, hein? Infelizmente. Detalhe, né, que o desempenho do Warzone tá muito bom, né? Só que eu esperava só um pouco mais. Pelo menos aqui no Warzone eu esperava ser aquilo mesmo que a gente viu no vídeo, né? A gente tem, de fato, 70 frames, tá muito legal. Claro que se a gente quiser a gente pode subir um pouquinho mais o gráfico, porque a placa de vídeo tá de boa aqui, né? Então a gente pode já colocar o jogo no talo e tal, que provavelmente vai manter essa média de frames. Então a pessoa que esteja utilizando essa configuração com toda certeza não vai se dar mal, nem pelo contrário, né? É um PC de respeito que vai rodar tudo com um alto nível de performance, ainda custando pouco, mas a gente não pode nem sequer chegar a comparar com o Ryzen 5600X, né? A gente pode comparar com o Ryzen 5 2600, como a gente viu no CPU-Z, com o Ryzen 5 1600, né? Então basicamente esse é o nosso teste do Xeon 2643V4. Um bom processador, tem um preço legal, tá? A gente ainda vai comparar ele com outros Xeons, mas não é um processador no nível de um Ryzen, que nem tinha deixado entender o teste que a gente tinha visto antes na internet. Pelo menos não um Ryzen 5600, né? Talvez um 2600 ou um 1600. Espero que você tenha gostado do conteúdo, eu vou deixar o link do processador na descrição, inclusive também vou deixar o link de placa-mãe de Xeon, memória RAM, caso você tenha interesse em adquirir ele, porque ele é um bom processador, sim, né? Trazendo um custo-benefício legal. Vou ficando por aqui. Um abraço e até mais. Não se esqueça de se inscrever. Tamo junto.